Os militares americanos, quando criaram a internet no período da Guerra Fria, não imaginariam que este recurso, desenvolvido para proteger dados do governo contra um possível ataque nuclear, se tornaria a maior ferramenta de comunicação de convergência de mídias no mundo moderno. Com a conexão estabelecida entre os 5 continentes da Terra, por meio de cabos e satélites, se construiu uma única rede mundial de computadores, integrados pela World Wide Web, onde interagem povos de diferentes culturas. Bem, ela hoje está presente na vida de todos, né? Como você pode saber. Ela nos interliga em todos os continentes, certo? Dessa forma tem um papel muito grande sobre a vida social de cada indivíduo, culturas, comunidades, nos trazendo informação, certo, a todo momento, e dessa forma o ser humano ele cresce intelectualmente, que é o que mais hoje, nos dias de hoje é necessário. A internet e seus recursos tecnológicos proporcionaram um novo conceito de comunicação jornalística. A convergência de mídias como vídeos, imagens, som, texto, instantaneidade e interatividade consolidaram o espaço para as mídias tradicionais caminharem para este segmento. Com a implementação do jornalismo na internet nos anos 80, nasce então o jornalismo digital, ou seja, online. Este novo meio de comunicação tem início nos Estados Unidos, através dos jornais impressos, que apenas realizavam a transposição de seus conteúdos impressos para o digital. Um ambiente gráfico ainda precário e com predominância de texto. Assim, o jornalismo online foi caracterizado como uma ferramenta de transferência e extensão de conteúdos noticiosos do impresso. No Brasil, o jornalismo online caminhou pela transposição do impresso ao digital até 1996, quando houve o lançamento do Brasil Online, primeiro jornal em tempo real da América Latina, atualmente Folha Online, cujas informações vinham de agências de notícias e de sua própria redação direcionada ao site. A partir deste ano, no Brasil, apareceram inúmeros sites especializados em notícias. Em 2000, o provedor de acesso à internet grátis, IG, coloca na rede O Último Segundo, um jornal online produzido especialmente para a internet brasileira e com a novidade da convergência de mídias, recurso este que disponibiliza ao internauta vídeos, imagens, som, texto, instantaneidade e interatividade. No Acre, o primeiro veículo de comunicação a utilizar os recursos da internet com o objetivo de abranger suas produções jornalísticas foi o jornal Página 20, a partir de 1996, mas com a finalidade de divulgar na internet apenas as informações veiculadas na versão impressa. Faz 12 anos que o Página 20 está na internet. Um ano depois que nós começamos que o Página 20 nasceu, que nasceu em 95, um ano depois, o Página 20 foi para a internet. Era um processo até, digamos assim, comparado ao que a gente vê hoje, um processo quase que artesanal, porque fazer essa internet naquele tempo de uma forma bem difícil, complicada de fazer. Não se tinha muito conhecimento. Nós aqui do Acre, principalmente, nós contávamos com o apoio do Heleno, da Microdata, que era uma das pessoas mais capacitadas na área naquele momento, e até hoje ainda é, eu creio. Quem iniciou com esse trabalho foi o Jean Cabral, junto com o Heleno. O Jean Cabral, que é um web design, é um diagramador e chargista, um dos melhores do Acre. Outros jornais tradicionais de Rio Branco, como a Tribuna, a Gazeta e o Rio Branco, também aderiram ao novo meio de comunicação, porém com o mesmo propósito do jornal Página 20. Mas em 2003, os jornalistas Raquel Moreira e Roberto Vaz lançam na cidade de Rio Branco o primeiro site focado em jornalismo online, o Notícias da Hora. E nesse aspecto, por exemplo, o Acre passou a ser revelado quando se criou a opção do jornalismo online com notícias regionais. O site Notícias da Hora revolucionou o modelo de jornalismo digital em Rio Branco.
com uma equipe formada por jornalistas, fotógrafos e webmaster. O Notícias da Hora dinamizava o sentido das notícias pela disponibilidade que os fatos eram apresentados na rede, a chamada instantaneidade. Eu sempre tive esse espírito meio que empreendedor, entendeu? Então, por observar, por gostar muito de ler e observar a internet, ver que ela era um veículo em ascensão, eu comecei a me espelhar mesmo nos veículos nacionais, para pensar um site local. E aí eu trabalhava com o Roberto Vaz, eu era produtora do programa dele de TV e cheguei com a ideia para ele. Após seu lançamento na internet, o site conseguiu atingir em menos de um ano a marca de 100 mil acessos, com um design que oferecia interação entre o emissor e o receptor, além da criatividade de recursos disponíveis que proporcionavam ao visitante uma maior praticidade sobre o tema. O site se consolidava pelo seu diferencial na forma de promover o jornalismo online em Rio Branco. A ideia do Notícia da Hora foi viciar as pessoas que gostam de notícias, o cidadão que gosta de se informar, para ele ter uma informação de qualidade, mais segura. A ideia foi essa, foi um jornalismo sem ter pretensões, por exemplo, de concorrer com ninguém. Nós fixamos a ideia de que era possível fazer um jornalismo diferente. Com a expansão da internet em Rio Branco, coube ao jornalista Roberto Vaz fundar mais um site jornalístico na capital acreana. Desta vez, Vaz elaborou pessoalmente o projeto gráfico do site. No dia 20 de dezembro de 2006, o site ac24horas.com entrou na internet, com uma postura editorial ousada. Quando eu vendi a Notícia da Hora, na sequência, eu não menti também para quem comprou, passou o período eleitoral, porque a intenção do governo era abafar a Notícia da Hora que estava saindo do controle deles, e eu aproveitei aquele momento, por exemplo, para vender, para me desfazer, para voltar com um veículo muito mais forte, que é o AC24 Horas, porque dali eu tirei a ideia, por exemplo, de como é que deveria ser um veículo. Ele não pode se calar simplesmente pelo interesse. E o governo, apesar da força, você tem que saber brigar também com o governo. Você precisa saber informar, você não pode forçar na notícia, você não pode esconder a notícia. A estrutura do site se baseia em uma redação instalada na própria casa do jornalista. Vaz realiza todas as funções pertinentes ao site, desde a apuração de notícias, elaboração de texto jornalístico, edição das fotos e a divulgação. Uma função que exerce sozinho, mas conta com a ajuda de colaboradores e freelances, sem vínculos empregatícios. As pessoas me passavam informação, o leitor manda e-mail, a gente vê imagens e tal, e assim vai acontecendo. Não precisa que você saia de casa para saber das coisas, nem precisa você sair de casa para informar as pessoas sobre as coisas. Tem uma equipe muito competente, uma equipe muito boa, que está na rua, que está vendo por mim. Então, são os meus olhos que estão lá. Quando eles dizem que sim, eu confio, acredito, porque o jornalista ele está para informar, ele não tem intenção de prejudicar A, B ou C. Com o advento da internet e a expansão do jornalismo online sobre a sociedade rio-branquense, o governo do estado do Acre investe neste novo meio de comunicação e cria a primeira agência de notícias da internet. Bom, o governo teve a ideia de criar a agência de notícias porque ele quis mudar o formato de como as notícias do governo se apresentavam na mídia local, sobretudo na mídia impressa. A agência de notícias imprime uma diversificação em sua produção diária, com uma metodologia diferenciada dos outros sites de Rio Branco. A agência consolida o conceito de jornalismo online com a implantação e utilização de convergência de mídias. Caberia à agência de notícias veicular as notícias oficiais, até antecipando, e cada jornal, de acordo com a sua linha editorial, buscaria enfocar aspectos diferentes de um mesmo fato. Ao contrário do que se possa pensar, a massificação do mundo digital não torna dispensável o trabalho jornalístico. A própria explosão de fatos e dados numa rede pública digital, onde o tempo cada vez mais se comprime. Esta ainda que completamente modificada, tanto em sua maneira de apuração e produção, quanto em sua forma de apresentação. Seguirá sendo uma atividade que exige um profissional especializado. Mas para a democratização da comunicação, da leitura, ela sendo usada e usando, bem feito,
ela é o futuro, eu acho que o futuro é isso, né? Mas não é, eu também não sou daquela coisa que o jornalismo impresso não vai acabar, claro, porque não chega novas mídias sempre falo que não vai acabar. Definir o destino do advento da tecnologia da internet paralelo ao jornalismo online ainda é precoce. Os caminhos desta revolução tecnológica que não para de desenvolver são imprevisíveis, mas seus efeitos remetem ao destino onde a máquina e o homem cada vez tentam caminhar de forma harmoniosa.